Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha na quarta parte desse início da jornada, onde o nosso herói ele ainda não começou as suas provas, mas ele já tem que passar por diversas fases, que Campbell chama então de a partida. A gente já viu que ele recebe o chamado, ele pode recusar o chamado, mas se ele aceitar, ele recebe o auxílio sobrenatural. E agora, nessa quarta fase, ele vai precisar quebrar o limiar, ele vai precisar transpor essa barreira. Qual que é a ideia aqui? É como se eu morasse numa cidade e aí eu falasse assim, eu vou me mudar para Tailândia. A pessoa, não vai para Tailândia, tem muito tailandês lá, é muito difícil, você vai estar longe daqui, como é que vai fazer isso, né? Como é que você vai comer feijão, não sei se na Tailândia tem feijão, um monte de problema, né? Então você tem que passar esse limiar. Por quê? Porque a aventura que você quer viver lá na Tailândia está lá na Tailândia, não está aqui. Então não adianta ficar aqui. E esse limiar, normalmente, ele é protegido, digamos assim, por seres, por espíritos da natureza, por seres sobrenaturais, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que passar para poder transpor essa barreira. Pode ser as pessoas em volta, né, como esse exemplo aí da Tailândia, totalmente aleatório o país aqui, viu gente? Dizendo para você não ir, pode ser externo. Mas como a aventura do herói é interna, a gente vai estar com essas vozes dentro da gente, né, falando não vai, é perigoso se tiver isso, se você torcer o pé, não conhece ninguém, você não fala tailandês. Então, não é só essa coisa das pessoas fora, né, pondo medo na gente, mas é muito a parte interna. Muitas vezes as pessoas acham que é só uma questão de querer para mudar, né? Eu quero, então eu vou. Não, a gente quer o primeiro passo, com certeza, mas aí a gente tem que se tornar capaz, né? Eu quero ir para tal lugar, eu quero quebrar esse limite, eu quero sair dessa caixinha aqui, eu quero ir para a aventura. Só que a gente tem que ver se você é capaz, se você tem a coragem, se você tem a audácia necessária para quebrar esse limiar. Por quê? Porque esse limiar ele é repleto de seres que os guardam. E é interessante porque o exemplo que ele dá aqui, dentro das milhões de histórias que ele conta, né, eu separei dois exemplos. Um deles é muito conhecido, que é o deus Pan. O deus Pan, ele toca uma flauta, né? Ele tem os pés de cabra, porque ele representa todas as seduções ali da natureza e todos os perigos que podem acontecer quando você está na floresta fora de casa. É interessante porque a palavra pânico vem de Pan. Pânico é o que o deus Pan fazia as pessoas sentirem quando elas entravam no reino dele, né? E olha que interessante, o reino dele é justamente o limiar. Você tem que vencer o pânico, você tem que vencer o medo, que é o limiar que segura ali o herói nesse caso, para poder ir para as suas aventuras. Então diz que quando você chegava no lugar ali onde Pan vive, todas as coisas davam medo, um terror enorme. Então um galho que quebra, um passarinho que canta, a pessoa já fica desesperada e foge. Então as pessoas falam assim, não vá naquele lugar. Lá é o lugar de Pan, é um lugar onde você vai sentir muito medo, vai sentir pânico, é melhor você ficar por aqui, certo? Então isso é uma das histórias, é o limiar. Perceba que ainda não é uma aventura de transformação, ainda não são provas. Então simplesmente esse momento de expandir os limites, né? Expandir esses próprios horizontes para poder começar a jornada. E eu separei um outro aqui que ele coloca, que eu achei muito, muito interessante. Porque eu fui lendo, eu lembrei de uns amigos muito queridos que eu tenho em Belém do Pará. E eles me contaram umas histórias muito parecidas. Como a deles eu não lembro de todos os detalhes, eu vou contar essa aqui. E se você for de Belém do Pará, eu tenho certeza que você conhece alguma história parecida. Comenta aqui embaixo com a gente. Ele coloca aqui, nas Ilhas Banks, na Melanésia, que seria um local aí perto da Austrália, ok? Só para a gente se situar. Eles falam que se acontecer de você voltando da pesca nas rochas, perto do pôr do sol, se você estiver lá, sair para pescar, e perto do pôr do sol, estiver voltando para casa, você encontrar uma jovem
com um arranjo de flores na cabeça. Ela vai fazer acenos da encosta do penhasco para a qual o seu caminho conduz. Olha só, você vai estar voltando para casa e você vai ver a moça lá, acenando com flores na cabeça. Verá nela a semelhança com alguma garota da aldeia ou de alguma da vizinhança. Então ela ainda parece alguém conhecido. Ai, gente, ai, eu morro de medo dessas coisas. As histórias assim, em volta da fogueira, né, e tal. Ah. Bem, parênteses fechado, vamos lá. Ele fala assim, ó. Verá nela semelhança com alguma garota da aldeia ou de alguma da vizinhança. Ele hesitará de pé e pensará que ela deve ser uma Mai, que é um espírito da natureza. Né? Então, eles já estão falando, cuidado, você está no limiar. Tem um guardião ali, né? Que é essa Mai. Ele olhará com maior atenção e observará que seus cotovelos e joelhos viram-se para o lado contrário. A gente tem no Brasil também, né? Que é com o pé para trás. Isso revelará a verdadeira natureza da moça e ele fugirá. Então olha só o que ele está falando, ó, você vai estar num lugar e ali tem um ser que tem os joelhos para trás, toma cuidado e ó, sai, porque não é uma pessoa, não é um ser humano. Esse é o guardião do limiar. Essas histórias, essas culturas é como para fazer as pessoas ficarem dentro, fazer com que as pessoas fiquem dentro daquele mundo conhecido. E aí Campbell fala que esse é o problema dessa fase, que é o quê? É bom você não se meter mesmo, vai se meter com uma mulher com os joelhos e os cotovelos virados para trás? Você vai se meter com um Deus Pan, que deixa você em pânico por qualquer coisinha? É melhor não se meter com essas pessoas. E eles têm razão. Só que tem um problema. Se você não se meter com esse pessoal, você nunca vai começar a sua jornada, você nunca vai atender o chamado de fato. Então é difícil porque seria mais prudente não fazer. Mas se você não fizer, não vai acontecer nada. Percebe? Olha só como ele descreve isso. É melhor não desafiar o vigia dos limites estabelecidos. E, no entanto, somente ultrapassando esses limites, provocando o outro aspecto destrutivo dessa mesma força, o indivíduo passa, em vida ou na morte, para uma nova região de experiência. Então, se ele quiser uma experiência nova, se ele quiser algum tipo de mudança, ele precisa passar por esse limiar. Mas tudo que é cultural dentro dele, tudo que ele olha assim e fala, não vá. Mas ele sabe que ele precisa ir. Por isso que é difícil quebrar o limiar. Por isso não é uma coisa trivial. Ela exige coragem, ela já começa a exigir as características do herói, já começa a exigir algumas virtudes. E aqui é como se fosse assim, você agora vai começar uma jornada autêntica, né? Você vai sair dessa caixinha onde todo mundo tem medo e não enfrenta isso, e você vai agora fazer diferente. É preciso coragem, não é? Por isso que é o início da jornada do herói. Espero que tenham gostado e vamos para o próximo vídeo para continuar a nossa saga.